Sejam muito bem-vindos. Você vê até que o Catão já virou de costas. Então é isso, é a celebração do final do ano. Vamos fazer aqui sem script, a gente vai conversar então um pouquinho sobre o que rolou em 2025. A gente fez algumas perguntas para vocês durante o ano sobre mercado de trabalho, sobre IA, sobre como que a gente está enxergando o futuro. Então a gente veio aqui hoje para a gente fazer esse apanhadão, né? Não é o apanhadão do Spotify que vai mostrar para você as músicas que você mais ouviu, mas a gente vai falar um pouquinho então sobre o mercado de animação. Então hoje comigo está aqui o Dutra e o Catão. Fala, senhores, como vocês estão? Tudo certo? Fala, Brunão, tudo certo? Estamos aí para conversar sobre esse ano maluco que passou. Vamos Vamos nessa. desabafar, né? Aí todo mundo faz o recap e a gente faz a lamentação do 2025. Isso, Vamos vomitar isso. aqui. Vamos vomitar as lamentações. Não, e para a gente se despedir também, né? Um do outro pro ano que vem. Exato, exato. É isso Deixa, aí. deixa, deixa eu começar perguntando para vocês, já que é uma coisa que a gente sempre conversa, todo mundo pergunta, como foi 2025 para vocês? A parte de trabalho, de prospecção, a parte de novos clientes virem procurar, porque a gente já falou, né, muito que 2024, 2023, 2024 foi um ano mais difícil. Como que vocês estão vendo esse 2025? Começa aí, doutor. Eu acho que a gente tem duas perspectivas diferentes aqui, né? E a resposta entre eu e o Catão vão ser duas visões diferentes, porque o Catão estava esse ano todo 100% freela, né? Remoto, trabalhando em múltiplos estúdios, e eu estava contratado por uma empresa, né? Então a gente tem dois pontos de vista. Como eu não estava na linha de frente, no campo, buscando o job, eu não sei como que é para o artista, mas eu pude ver o que é para a empresa, né? O estúdio que eu trabalhava, ele começou muito bem, com contas muito importantes, né? Tipo, dentro da casa, como Amazon Prime, Lord of the Rings, coisas legais acontecendo, fez para a série Fallout, alguns clientes muito importantes. E aí, durante o ano todo, ele foi perdendo contas muito importantes que pagavam as contas ali, né? Então foi uma coisa assim que eu vi a série principal, que é o que pagava a conta do estúdio, sair do estúdio e por conta de uma oferta, inclusive de um estúdio brasileiro, e uma oferta de um estúdio brasileiro que estava oferecendo preços melhores, né? E aí eu não sei qual é a formação desse time, qual é o valor que é aplicado no mercado, mas foi uma coisa que eu vivenciei nesse ano, né? O estúdio começou cabelo aqui na minha boca. O estúdio começou com uma conta legal, né? E pagava as contas por anos que essa conta estava no estúdio e eles perderam essa conta, né? E aí foi por questões totalmente financeira. E aí o estúdio teve que fazer um mini layoff, né? O estúdio não é grande, mas de 25 funcionários eles cortaram para 16, né? Então foi um corte que aconteceu ali logo depois do meio pro começo para o meio do ano. E aí passou o resto do ano buscando novos projetos que ficaram difíceis de acontecer. E no final do ano eles conseguiram mais um projeto da Blizzard, que é uma conta grande, rolou esse projeto, ele aconteceu, mas claramente não sustentou o pagamento geral e o estúdio hoje está passando por uma dificuldade, né? Eu acho que o ano é, começou bem, né, vindo de 2024 com muitas contas, com muita garantia financeira, e aí ele foi desandando assim para os empresários, né? Então, eu ali como funcionário, né, o meu salário estava todo mês na minha conta, é normal, isso não me afetava diretamente, mas eu acompanhando fui vendo que a minha presença no estúdio estava sendo difícil de ser mantida financeiramente, né? Então, os caras precisavam continuar me pagando e o mercado não estava legal, assim. Aí a gente vê que a gente começou de repente, sabe, começa a aparecer aqueles comerciais mais rapidinhos, aquelas publicidades malucas para atender que é aquele trabalho de que o cara tá correndo atrás para pagar as Sim. contas. Então, Sim. eu acho que isso, assim, como é na parte do artista direto que está buscando um job, acho que deve ser muito parecido, né? Ou, às vezes, até é uma questão de oportunidade, né? Então, quando as empresas começam a perder, né, né, os grandes comerciantes deixam de anunciar e deixam de procurar estúdios, de repente abre um espaço para a galera que está ali atendendo o mercado como freelancer, remoto, né? Mas eu acho que foi isso, assim, no meu
meu resumo geral, assim, por Sim. enquanto, seria isso, assim, né? A Mas, visão mas, que eu tive dentro da empresa. mas o que aconteceu não foi que os clientes desapareceram, né? Eles simplesmente mudaram de fornecedor. Eles foram para outros Eles lugares, buscaram, né? eles É, buscaram lugares mais em conta, né? Isso sim. a gente vê que o investimento em animação ele precisou cortar, ele precisou ser cortado de alguma ponta e aí estúdios que costumavam aplicar um preço, né? Eu imagino que por exemplo, se a gente analisar para um estúdio da Inglaterra ser substituído por um estúdio do Brasil, é totalmente relacionado a preço, né? Sim, O sim, estúdio sim, do sim. Brasil ele a Inglaterra vai cobrar, mano, tá pagando salário em libra, já tem a cotação da moeda completamente diferente, o custo de vida aqui, etc. E aí você vê que o cliente faz essa troca é puramente financeira, né? E a gente tem essa vantagem, os artistas brasileiros conseguem fornecer uma qualidade, né, boa por um preço muito mais baixo, né? E isso acaba tomando um pouco do mercado aqui da Sim. Europa. Então, isso foi uma coisa que eu consegui observar estando trabalhando no estúdio. É, e é engraçado Boa. você comentar isso, porque a Inglaterra, ela, de maneira geral, como país, como economia, ela tá encolhendo, né? Então, ali, desde o Brexit, a economia continua caindo, que é diferente da economia europeia, né? Que ela Sim, sim. tem bastante projetos acontecendo, né? Tava em bastante expansão, que até a gente estava comentando de outros animadores amigos nossos que estão fazendo longa-metragem, que estão fazendo série. A Europa parece que ela está melhor em posicionamento do que a Inglaterra, né? Então, aquela coisa que a gente sempre fala, escolhas políticas acabam sempre influenciando É, o cenário exatamente. que a É. gente artista está trabalhando, né? Eu Sim. acho que existe uma briga muito grande dentro dos mercados em geral, não só de animação aqui, de manter essas relações com a União Europeia, sabe? Por mais que o Brexit aconteceu e aí a gente teve um corte muito. Acho que o primeiro ponto foi que uma galera saiu, né, cara? A mão de obra europeia que atuava aqui, cara, era gigantesca, né? Então a galera passou a ter que fazer todo um processo para estar dentro do país. A galera decidiu ir embora, né? Então perdeu uma mão de obra importante durante o Brexit, mas eu vejo que as indústrias elas continuam muito fortes, sabe? O polo da animação em Londres, né, principalmente, ele é muito forte aqui, né? Os grandes braços dos grandes estúdios, principalmente VFX, né? E eu vejo que eles têm essas relações com o resto da Europa, relação capitalista mesmo, né? Relação de business dessas Sim, sim. empresas, elas não foram muito afetadas diretamente pelo Brexit, é mais a galera que está na ponta mesmo que teve que, né, tipo, de uma hora para outra você tá ilegal no país, né? Você não é Sim, mais, Sim. aí a galera teve que ir embora mesmo. Mas assim, o mercado, cara, a grana continuou, foram outros fatores mesmo, acho que os clientes mesmo, né? É sempre aquele negócio, né? Quem tá lá no topo da pirâmide tá querendo ganhar mais. Se ele não tá ganhando mais, né? Se ele virou um ano para o outro ganhando a mesma coisa ou menos, ele precisa fazer movimentos no mercado e foda-se o resto, né? sim. E aí esses movimentos eu vejo que foi isso, foi tirar, né? Os clientes foram tirando de empresas que estavam com um preço, né, muito estabelecido para alguma coisa mais enxuta, né? Um exemplo desse é sair de um estúdio da Inglaterra para atuar num estúdio brasileiro, Sim, né? sim, sim. Bom pra Sim. gente. É. Bom Bom pra Brasil! gente. É isso aí. Isso aí, a gente vai É isso aí. pela primeira vez na história, né? Em vez da riqueza sair daqui pra lá, vem de lá pra cá. Isso aí, vamos, time. Exatamente. Um pouco atrasado só. É, e você, Catanesco, como é que É. tá? É, eu acho que é parecido com o Dutra no sentido de que a gente começou 2025 forte, né? A gente sentiu isso, né? Na Little Zoo, mas logo nos primeiros meses rolou uma grande baixa, assim, né? Falando das duas frentes que a gente atua, né? Na Little Zoo rolou essa grande baixa, o que pra gente é um grande indício do mercado internacional, né? De como que tá, a quantidade de projetos estão vindo, né? Então uma grande quantidade de pessoas foi embora. E agora é que a gente está voltando a ter os projetos aparecerem de novo, né? É, não sei totalmente ao que se deve isso, né? Não sei se também a eleição não, as questões do Trump influenciaram, não sei se foi uma questão além de política, enfim, eu sei que a quantidade de projetos deu uma diminuída. E aí, o que a gente pode ver também nesse mercado internacional é um pouco disso que o Dudu está falando, empresas grandes querendo baratear o processo, né? Baratear a animação.
Então a gente vê empresas que antes trabalhavam com a gente e tinham um certo prazo, sei lá, davam pra gente um mês de prazo, agora estão pedindo 2 semanas, uma semana para fazer o mesmo projeto. Isso se deve porque elas acabaram contratando outras empresas mais baratas que oferecem esses prazos malucos para conseguir a conta, e isso acaba obrigando as outras pessoas a se nivelarem, as outras empresas a se nivelarem da mesma maneira. E isso afeta diretamente a qualidade, né, do projeto. Então a gente pode ver isso no nível internacional também, né? E aí do lado da Onfire, a gente tem o privilégio, privilégio de não ser a nossa Onfire Powerhouse, né, onde a gente faz nossos projetos, não ser o nosso ganha-pão principal, né? Então a gente tem o privilégio de poder realmente focar na qualidade e escolher os nossos clientes. Então, nesse sentido, a gente até que se deu muito bem, porque a gente conseguiu empregar pessoas com pagamentos altos e entregar qualidades boas de projeto quase que o ano todo, acho que desde ali de abril até agora em novembro. Então, acho que a gente conseguiu meio que flutuar bem aí nesse ano. E aí espera-se que 2026 as coisas continuem crescendo, né? Qual que é a sua opinião, Bruno? Eu acho que a gente teve um filtro muito grande, né? Que a gente passou ali pós-pandemia, você teve aquele boom, né, de estúdios de animação aparecendo para poder, porque a animação era a única coisa que podia fazer, né? Então assim, todo Uhum. mundo começou a produzir Né? animação, surgiu muito estúdio, muita oferta. Aí os estúdios passou a pandemia, né? As pessoas começaram a voltar a trabalhar fixo, e tal. Você vai tendo uma enxugada, né, natural de você, beleza, cresceu demais, aí voltou. Só que aí a gente teve greve de roteirista, a gente teve greve de atores de voz, a gente teve paralisações. Então, assim, tudo isso impacta na gente, né? Aí depois que passou isso, teve fechamento de estúdios, né? Alguns estúdios grandes acabaram fechando, e aí a gente foi vendo tipo, que vários projetos que estavam em andamento simplesmente foram cancelados, né? Então eu acho que 2024 foi um ano assim que, cara, quem sobreviveu ali vai olhar para trás e falar, cara, olha, foi puxado. Aí 2025 foi aquilo, a gente começa um 2025 mais lento, a gente teve alguns cortes lá na Little Zoo, aí de repente a gente começa a ver que o segundo semestre, para mim, cara, foi muito positivo. Não para mim como pessoa, né, porque eu estava trabalhando tranquilo, mas assim, de ver aquelas pessoas que tinham sido demitidas, que teve uma época que o meu LinkedIn só tinha aquele selinho Open, Went Estou to aberto para work. trabalho, open né? to work, É, aberto para é, trabalho. E aí, cara, aquilo batia uma depressão, né, cara? Que você olha e fala, cara, tipo, todo mundo atrás de trabalho. E agora eu quase que não vejo mais isso. Eu vejo as pessoas uhum, postando de novo trabalhos que estão saindo, projetos que estão vindo. Então, a minha sensação é que a gente conseguiu, teve esse corte, só que o mercado nunca parou de crescer, né? Se a gente pega o sim, mercado como era 2010, no mercado 2020, a gente vê uma evolução muito grande, né? As décadas, né? Então, sim, Uhum. eu estou muito confiante que o ano que vem a gente já deixou para trás um monte desses cortes, dessa grande mudança que teve, e agora é isso, os projetos precisam fazer. Você pega os maiores sucessos de bilheteria, né? Você tem o Demon K-pop, Slayer, você tem K-pop Demon Hunter, K-pop Hunter, Demon Hunter, É isso mesmo. É, aí você tem o Zootopia 2, que, meu, tá bombando no cinema. Então, assim, é Sim. muito bom você ver que as pessoas, cara, vão no cinema se o filme for bom, se as críticas forem boas. Então, assim, as séries de animação, os filmes que vão direto para streaming são os mais vistos. E aí a gente vê aqui no Brasil um movimento também grande acontecendo das empresas, como o Dutra comentou, né? De empresas lutando contra empresas lá de fora, né? Porque é isso, como a gente abriu o nosso mercado mundial para trabalhar remoto, de repente o brasileiro, que é essa pessoa que está o tempo inteiro correndo atrás, que é a pessoa que está o tempo inteiro ali batalhando, pegando um dois ótimo projetos, profissional, né? um puta Ah, isso. profissional. A gente precisa reiterar isso o tempo inteiro, tá, gente? Quem estiver ouvindo a gente, brasileiro é bom demais. Os estudos lá de fora adoram brasileiro. Sim, Porque a Sim, sim. gente, a gente faz as coisas acontecerem, sabe? Então, assim, a gente tem um pedigree legal, assim, no mercado. Então, a gente está vendo, tipo, estúdios brasileiros pegando séries internacionais. A gente está vendo longas metragens começando a serem produzidas
não um só no Brasil, mas agora a gente tem 3 longas-metragens que já estão em produção. Então, a gente está. A minha sensação é que 2026 vai ser um ano muito bom, assim. A É. gente tem que falar de IA daqui a pouco, mas a gente já fala, né? É, eu acho que tá quente, né? E Eu acho que tá não. quente mesmo a questão do que se esperar para 2026, né? Uma coisa que eu tenho observado é que, por mais que a animação ela ainda é um processo que exige uma mão de obra especializada, sabe? E eu vejo que o movimento da grande indústria, do mercado mesmo disso, é tentar sempre estar formando aquele exército de reserva, aquela galera mais barata, para ir buscando baratear o serviço, e eles não conseguem muito, sabe? Então, assim, eu vejo que por nós sermos pouco, por exemplo, a demanda do que é preciso fazer em animação, ela acaba quase sempre sendo muito maior do que a oferta, né? Porque a mão de obra especializada é complicado, é menor do que se tem mesmo. Então a Sim, galera tenta, e o público ele não compra. Quando a galera tenta baratear, ou seja, leva isso para pessoas que não são tão especializadas, ou tenta simplificar com a outros própria AI, mercados, é. própria AI que a gente vai falar nisso, tenta simplificar ao máximo um trabalho que é complicado de ser feito, que é a animação. Eu vejo que ele vai para o ar e o público não compra. Essa é a Sim, questão. O público não absorve animação de baixa qualidade. E aí, quando o público não absorve animação de baixa qualidade, volta para a gente de novo para os preços. Mas eu vejo que eles forçam, Sim. né? É uma forçação o tempo inteiro de tentar uhum, baratear uma coisa que não é barata de se fazer. sim. Então, é uma vantagem que a gente tem, né? Capitalismo, né? É, mas é uma vantagem que a gente tem, né? A gente, Sim, a gente é uma mão de sim. obra especializada que é difícil baratear, né? Estão É, tentando de tudo, mas é difícil. eu que eu acho legal também do que o Bruno falou, e pra gente, para pessoas que estão entrando no mercado ainda, é que essa coisa do streaming, né? Então a gente tem visto vários países agora dando um boost, dando um gás no próprio mercado de animação deles, né? Então a gente viu aí a Índia querendo se diferenciar desse mercado de produções de baixa qualidade para ser um mercado com nível Arcane, né? Aquela série lá francesa. Ou a gente também Uhum, vê uma série, acho que é Malásia ou Tailândia. É um dos dois que estão produzindo agora uma série estilo Love, Death and Robots. Então uhum, tá rolando esse movimento de novos mercados e para o brasileiro, que é freelancer, isso só é coisa, só é bom, porque a gente tem mais uma vertente para a gente poder Sim. se, se aventurar, né? O mercado americano, ele realmente é mais conservador, mas ainda bem que não é o único, né? Eu até falei com um amigo meu esses dias que ele estava no Canadá e ele saiu do Canadá, parou de trabalhar no Canadá para vir trabalhar na Alemanha. Ele falou que na Alemanha e a França estão com muitas produções, a Espanha está com muita produção também. Então sim. é isso. O mercado continua. É o que o Duta falou. Existe muita, muita demanda, é, e eu acho que ainda sempre vai existir, pelo menos por muito tempo. E vocês estão falando que é uma coisa legal que é isso, né? A mão de obra de animador, né? O trabalho de animador, ele exige um nível técnico de qualidade muito alto. E cada ano precisa estar melhor, né? O que é muito bom, porque se o nosso trabalho fosse fácil, fosse ficando cada vez mais fácil, você vai dando menos valor para o trabalho da pessoa, né? Sim. Então, os salários de animação, né? Você tem até uma pesquisa que saiu aí mostrando a curva do salário médio do Brasil mesmo de animação. Ali tá batendo, tipo, colocando animador de cutout, animador 3D, júnior, todos os níveis você está Uhum, colocando ali na faixa, se não me engano, acho que é quase 5 mil reais, por volta de 5 mil reais. Né? Então, isso de todos os níveis. Então, assim, a hora que você olha esse valor médio, você já consegue ver que é um valor que está bem acima do salário, por exemplo, de entrada de outros mercados, assim, sabe? E aí, quanto Sim. mais você vai especializando, você vai ficando um animador mais pleno ou trabalhando em filme, trabalhando em game, que hoje é um mercado gigantesco, aí você vai multiplicando esse valor, né? Então, assim, é, a gente consegue ver como os valores de animação eles vão subindo muito de acordo com a qualidade técnica da pessoa, né? Então, isso é uma Sim. coisa muito é. legal. Eu acho que essas flutuações do mercado, pra gente que enfim, não é freelancer, mas também é autônomo, né? A gente tem que também entender que isso não vai embora, né? Isso vai sempre ser assim, vai sempre oscilar.
Todo trabalhador autônomo é assim, né? Minha mãe é psicanalista e trabalha isso há 40 anos e todo ano rola uma oscilação de mais clientes, menos clientes. Então sempre vai ser assim. Mas os clientes sempre vêm. Então, para a gente é a mesma coisa. Eles sempre vão continuar vindo, vão ter oscilações, anos piores, anos melhores, mas a gente está sentindo aqui, parece coletivamente, que 2026 promete. Sim. Uma coisa que eu acho legal é sobre o próprio produto, né? Que nem eu estava comentando, não, o público não compra o produto de baixa qualidade. Tem outras áreas que isso é mais fácil de ser aplicado, né? Você vai barateando a questão, né? E vai barateando a qualidade do produto e ainda assim você cria uma necessidade de venda muito, muito recorrente, mas na animação isso não acontece, né? Quando você começa a entregar, acontece isso, você começa a entregar animação de baixa qualidade em muito volume, acaba sendo genérico demais e o público não consome. E essa é uma vantagem que a gente tem, né? O público estava, acho que por questões da indústria ser, né, a indústria norte-americana com a Disney, com todo o universo da animação, ela foi se formando, né? Igual o Bruno falou, todo ano a gente está puxando a qualidade, tá trazendo as coisas mais incríveis e o povo não compra, né? A população, o consumidor não compra uma animação de baixa qualidade. Isso é uma vantagem da gente, né? É um produto que não consegue, a gente não consegue só simplesmente baixar a qualidade e sair vendendo como qualquer outro produto, né? O É, que é uma coisa muito boa, que a gente já pode pegar o gancho para a nossa yeah. próxima tópico, que é a IA. Eu acho que 2025 foi o ano em que a gente percebeu quem realmente a IA é dentro do nosso mercado. Porque 2023 era tipo, cara, tá vindo. 2024, meu Deus, vai dar para tipo substituir tudo. Que inclusive que eu acho que foi um dos motivos até de vários estudos esperarem para começar produções, porque não, vamos jogar tudo na IA, uma pessoa só vai fazer. E 2025 Exatamente. foi o ano que a gente começou a ver o que a IA realmente pode fazer. E não foi nem um pouco, tipo. É É. tipo, já acabou, Jéssica? Sabe? Tipo, era Já só acabou, isso. Jéssica. Era só isso que você podia oferecer. Porque você É. vê, por exemplo, o comercial da Coca-Cola, de fim de ano, que acabou de sair, inclusive, feito com 70 mil interações de não sei o quê. Cara, aquilo tá muito ruim. E você vai olhar. A gente tá falando aqui, né? A gente é artista e tal, que tá ruim. Só que você vai olhar nos comentários, as pessoas estão odiando aquilo. Sim, Então, Sim, sim. a IA virou um objeto de pouco valor. sim. De Então, meme. exato. Então, Virou o assim, novo você. produto chinês, né? É. Que as pessoas achavam que o produto chinês era Chinês de da baixa década de qualidade. 90. É É, isso. Exatamente. é. É. Então, Já não isso é é mais muito isso hoje em dia. legal. É, mas isso é muito Virou o novo legal de Xing ver. Ling, né? É. A AI virou o novo Xing Ling, né? É, Que mas isso é, falavam antigamente. mas isso é muito legal de ver como que você consegue perceber que o público também não dá valor para aquilo, né? Se Uhum. o público olhasse, vai, quando surgiu o 3D, né? De repente a gente estava fazendo Jurassic Park e era uma coisa absurda, dinossauros pareciam reais. Agora, o que que a IA está fazendo de novo? Ela não faz nada de novo, e ela faz inclusive coisas piores do que a gente já consegue fazer. Então Sim, fica muito óbvio para as pessoas assistindo que é por uma questão de custo. Então, em algumas sim, publicidades, a galera tá fazendo isso. Você tem estúdios sim. pequenos, publicidades aquelas pequenininhas, uma inserçãozinha ali. Cara, que você vai ver os caras fazendo isso. Tipo, o motion designer, por exemplo, sofreu bastante, porque os Sim, caras sim. estavam conseguindo multiplicar a peça pedindo só para IA. Desdobra isso daqui em 500 mil versões para eu colocar online. Beleza. Mas a hora que vai para animação, que você está falando de performance, que você está falando de estilo, de linguagem, cara, É. 2025 foi o ano que mostrou que assim tá muito longe, né? Sim. Então, o que vocês estão É, vendo aí Acho da que não é tendência nem, lá? acho que não é nem distante, né? Assim, não tem nem, acho que não tem nenhuma. Deu para mostrar para a gente que não existe uma timeline, né? Porque não é sobre isso, né? a ameaça foi a timeline, né? A ameaça é tipo, agora está aqui, olha o que isso já faz. Daqui 2 anos isso vai estar fazendo, então daqui 3 anos está fazendo o que eu faço. Mas na verdade a gente conseguiu ver em 2025 que não se trata de uma timeline. Eu acho até que grandes empresários da indústria que fizeram essa aposta vão ter agora, né? Vão pagar já estão começando a pagar os prejuízos desse hype gigantesco que as grandes big techs de AI fizeram, né? De propor né, baratear o sistema
tudo que se conhece e não vai entregar, não vai ter como. Na área artística, na área de animação, não vai ter como. Isso Então a aí. gente vê, eu comecei a ver que muitas empresas que estão indo para o caminho de aperfeiçoar as ferramentas que a gente já tem são as que estão começando a conseguir fazer business disso, né? E Sim. são as menorzinhas, né? São aquelas que estão implementando uma ferramenta de AI num plugin aqui que faz isso, que faz aquilo, que vai simplificar, né? Vai ser mais uma ferramenta para simplificar o nosso trabalho, para a gente não gastar, para a gente gastar menos tempo em coisas técnicas e mais tempo em questões artísticas, para tornar o trabalho mais rápido, mas longe disso de de substituir a nossa capacidade de exercer o nosso trabalho, né? Isso daí É, saiu da timeline, não é nem não tá longe, eu acho que não é nem o propósito da coisa, sabe? Eu acho que é. a AI não está com esse propósito pra gente. Eu não Ficou acho. meio claro, né? Eu acho que é, tipo, é isso que você está falando, não é nem a mesma lógica, né? Porque a gente está trabalhando com arte, mesmo que seja um produto, é artístico, né? Então a gente teve agora, você comentou do comercial da Coca-Cola, mas rolou o comercial do McDonald's, não sei se vocês viram isso, Não vi. que ele foi tirado do ar. Ô, Acaba que louco. custando mais caro, porque eles fizeram montaram uma agência, e essa agência fez parceria com uma empresa de IA, fizeram o comercial todo com IA, então eram atores, mas eram IA, era tipo tudo, enfim, criado com prompt. Em Uhum. 3 dias a McDonald's foi obrigada a tirar do ar o comercial. Então gastou muito dinheiro para depois não ter um comercial at all, assim, não ter nem nada para apresentar. E E você aí sabe o que que é o por que que foi tirado do ar? por causa Por do qual backlash, razão? porque as pessoas começaram a criticar demais, começaram a falar, gente, isso não faz o menor sentido, porque vocês estão fazendo isso. Um comercial do McDonald's, que é o símbolo do capitalismo, né? Um dos maiores Sim. símbolos. E aí, os CEOs ainda tiveram a audácia de irem se defender, não, porque a gente fez milhares de prompts, não é só apertar um botão. E aí, A gente moça, apertou o não é, botão milhares de vezes, né? Foi tipo não é exatamente sobre isso. isso, não é sobre você ter, tipo, 20 pessoas e, isso deu trabalho porque eu tive que escrever vários prompts. Não é sobre isso, né, sabe? Não é sobre. Sim. Enfim, é isso. É sobre uma produção artística, é sobre o valor da história. Qual o valor que aquela reação tem pra mim se eu sei que aquilo não é nem real, nem existe, né? Ah, é um pouco É, vazio, né? É meio é vazio, vazio. né? E a gente ainda entra naquele novo filme, né? O Critters, que tá com a promessa de estrear em Cannes, né? Que eu espero que Cannes. Porque, você tá ligado dessa história, né? Que é Do o filme Critters de Não, lá? A. É, o filme de ar, Hum. que um cara 100% fez. feito. Eu sei. Aham. Era um cara da OpenAI, ele saiu da OpenAI já não sei quanto tempo, fez um curta-metragem, que é chamado, acho que é Uhum. Critters, que é horrível, que é abominável, e ele quer fazer o primeiro longa-metragem de IA, de animação, e ele quer lançar em Cannes. E aí as associações de filmmakers, de cineastas franceses, fizeram uma carta falando para Cannes recusar a entrada do filme, porque é uma afronta Sim. eles usarem Cannes como uma forma de Legitimar, né? legitimar o uso de IA, né? Sendo que vai contra tudo que o cinema representa, né? E aí esse Critters vem com essa promessa de ser super barato, não sei o quê, sendo que Mas é ele é horroroso, né? É é horroroso, horroroso. é horroroso. Aqueles bichinhos que falam, eu sou não sei o que, eu tenho medo de. Não é É, isso? Tipo, aí é. você olha uma aranhinha, nossa, aquilo é horroroso. Não vi esse Não, ainda, cara. Nossa, sendo que tem, é tem que ver tipo, agora. eles prometeram, vai ser super barato, só que é tipo 10 vezes mais caro do que aquele Flow foi. O Flow feito por humanos, em Aham. Blender, e que ganhou o Oscar. Então, é tipo, não é sobre dinheiro, gente. Dinheiro dá pra fazer mais barato. O cara provou isso, mas não é sobre isso. Enfim, revoltado. Hashtag. É, terrível, né? E eu acho Terrível. que a gente já tem um volume de aferição na prática, né? Desse material que está sendo posto. Porque, cara, a internet em 2024 para 2025 recebeu uma enxurrada de conteúdo de AI, cara. E é aquilo, virou meme, né, cara? Virou material para fazer brincadeira, né? Virou Sim, figurinha, virou é, besteira, cara, porque é vazio demais, é né? Então eu acho vazio. que a gente já começa a ferir o que, que o público vê nisso, né? É o que o Bruno falou, o público não vê valor, né? Não tem valor, né? É. É É, mais uma brincadeira, né? e aí, o Bruno, essa questão que vai sempre surgir pra gente, eu acho, nos próximos anos, o que que você acha dos novos alunos que estão entrando na Fire? Qual que é o valor ainda de estudar animação, né? Cara,
Eu acho que é uma pergunta muito relevante, não, de novo, não só para a gente, né? Como, por exemplo, quando você vê o CEO da Nvidia falando que não, seu filho tem que, se você tem um filho, ele tem que aprender a carpinar porque todos os outros trabalhos vão ser feitos por IA. É, a ferramenta que esse futuro tecnológico ele está prometendo para o mundo é o medo, né? Tenham medo porque vocês vão ser substituídos por máquinas que vão fazer coisas muito melhores que vocês. Eu Uhum, acho que a gente tem um neurocientista que é um dos maiores neurocientistas do mundo, né? Que é o Nicol Ellis, e ele uhum. fala que tudo isso que a gente está vivendo é um grande surto, né? Né? É, Surto, é, maior surto da humanidade, né? Coletivo. É, Coletivo da humanidade, né? porque esses caras têm muito dinheiro e eles precisam convencer a gente que sem essa tecnologia deles a gente não vai migrar para um outro mundo e que eles vão oferecer a cura de todas as doenças, a salvação da humanidade. Só que o que eles estão dando pra gente até hoje é videozinho de IA fazendo Ele, fake no YouTube. Não é tipo, sabe? Então, assim, a gente está percebendo que eles estão prometendo um futuro que é para deixar a gente com medo, para que a gente possa, entre uhum. aspas, aceitar mais fácil aquilo que eles estão oferecendo pra gente. Então, sim, mas o que eu vejo assim, você, tipo, cara, até vai advogados, administradores, como fala, contabilidade e tal, a dependência do trabalho humano está ficando cada vez mais evidente, porque é isso, você lê lá um banco nos Estados Unidos, JP Morgan, tomou um prejuízo gigantesco porque usou IA, a IA simplesmente Para ignorou os revisar, números né? lá tipo, meu, deu um prejuízo gigantesco. Então, assim, uhum, as empresas estão percebendo que nem elas mesmas podem confiar nesses sistemas. Então, aí, beleza, tentamos cortar custo, então, opa, não, a gente vai ter que ter gente de novo. Então, a minha sensação é que a ideia desse medo da gente não ter trabalho, da gente olhar para o futuro com medo, é uma coisa deles, dessa indústria, para tentar convencer a gente de que realmente a gente já perdeu. Né? sim, E quando eu olho o mundo real, eu tenho visto exatamente o oposto. A valorização do humano, a gente está nos projetos, a gente está fazendo longa-metragem, a gente está fazendo projetos, né, por exemplo, eu tive essa semana uma aprovação com um diretor. Eu pedi para o animador, a personagem tá dando uns tiros lá, um cinematic do Valorant. Eu falei, cara, ela tá se divertindo, coloca uma língua dela, tipo, sabe, ela dá uma mordida na língua, assim, aí o diretor, pô, que legal, não sei o quê. Cara, são coisas humanas, sabe? São percepções humanas. Então, o ser humano gosta de ver coisa feita por humano, sabe? E eu acho que é isso que a gente está vendo. Então, o mercado está crescendo, tem cada vez mais oportunidades, o mercado globalizou de um jeito que a gente nunca tinha visto, né? Então, assim, abriu todas as portas, é isso, estúdio do Brasil tirando o projeto de estúdio da Inglaterra, estúdio da China fazendo o filme de maior bilheteria do mundo, de repente, a hora que você olha, você fala, cara, o mercado está realmente cada vez maior. Então, a minha percepção é que esses próximos anos, né, se a gente continuar nessa toada do que foi esse final do semestre, a minha sensação é que a gente volta a subir. Lá no futuro, provavelmente, a gente vai ter Total. um platô, mais uma crisezinha normal do capitalismo, aí sobe de novo. Né? uhum, Então, eu acho que eu olho para pessoas que estão querendo aprender animação falou, cara, vai, mergulha, sabe? Porque se você ficar com medo, você não der espaço, você vai ficar atrasado. E aí depois, daqui a um ano, você vai olhar e falar, putz, eu podia ter começado. Né? Eu não tô nem sim, falando para fazer curso na On Fire, né? Então tem outras Não, escolas muito maravilhosas que inclusive são de amigos nossos, que a gente tem um relacionamento muito bom. Então assim, vai atrás do seu sonho, vai atrás do seu querer, porque as possibilidades elas vão acontecendo e elas estão acontecendo. A gente está sim, trabalhando hoje com um cineasta brasileiro que, né, não vou falar o nome aqui, mas que é um dos maiores do mercado de animação global. E, cara, é isso. Não estamos falando de IA, não estamos falando de medo, não estamos momento falando de algum, né? nada. A gente está falando de, cara, de subir a qualidade, de fazer coisa por amor, de fazer coisa que a gente acredita. Então, o mundo virtual da internet, do YouTube, do Instagram, ele está sendo construído para dar medo na gente. O Sim, mundo total, real né? que está acontecendo
é um mundo de esperança, é um mundo de Eu acho que verdade, assim, sabe? é mais uma coisa se tornando ideologia, né? Tá virando uma ideologia, que é uma ameaça de uma distopia e com uma oferta de uma utopia, né? É sempre tipo, vamos nessa linha, se vocês não seguirem essa linha, e aí a gente, é o que você falou, a gente vai tá tentando se construir o medo, e aí a gente vê as consequências práticas disso, assim, começarem a acontecer, né? Essa questão de pessoas substituindo chatbot por terapia, né? Tipo, substituindo terapia por chatbot, já tá começando a aparecer um monte de coisa. Pô, o OpenAI já tá respondendo processo por gente que se suicidou por conta de chatbot, já tem um monte de coisas estranhas acontecendo, né? É o carro autônomo, o robô que até hoje não Não funciona, é que autônomo, né? não é autônomo. E, cara, é uma ameaça de uma coisa que nunca acontece, né? E uma oferta de uma coisa que também não acontece. E aí você tem que mudar o teu presente. Esse é o problema, né? Tem que mudar o presente por conta de uma expectativa que a grande indústria Sim. tá dizendo que é para alimentar essa grana rodando, que acaba sendo inviável, né, cara? É inviável, porque é que nem você falou, um detalhe super pequeno, se você tivesse um robô que anima no mesmo nível que qualquer melhor animador do mundo, e você tá dirigindo esse robô, e aí se você fosse na prática hoje falar para ele, faz a linguinha, cara, ele ia vir com uma língua maluca, de um outro jeito, que, cara, ia tomar uma linha, Sim, porque sim, sim. é generativo, sabe? Não É. é raciocínio. Essa é uma questão que as pessoas não É, entendem, né? e não é o input de vários artistas, né? Então não é tipo o Bruno botando um pouco dele, não é o artista botando um pouco dele. Vai entregar uma coisa, um mush, né? Um É aglomerado de um qualquer genérico, coisa. né? É um genérico. E aquilo. Mesmo que ele receba o input, né? Essa é a questão da prática. Mesmo que ele receba o input de todos os artistas, ele vai somar aquilo tudo e ele vai gerar alguma coisa, porque ele É, precisa gerar alguma coisa. Sim. Então ele vai é isso. gerar alguma coisa e o mais rápido possível. Ele não vai raciocinar sobre o que aquela coisa precisa fazer, né? E se a gente Isso que entra é nessa bizarro. lógica, né, se a gente entra nessa lógica, tipo, vale a pena eu aprender porque a AI vai dominar, é aquela coisa que a gente já falou da outra vez, né? Acho que no último podcast a gente falou sobre isso, que deve ter sido um ano atrás, que é, essa pergunta vale para qualquer outra coisa. Se você, vale a pena eu continuar vivendo ou trabalhando em qualquer coisa, já que a AI vai tomar É, o trabalho, vale a pena eu beber água, porque daqui a pouco vai ter um tubo que vai vir na minha boca e me entrega água, do tipo, é claro que vale a exatamente. pena, porque a gente tem que viver, e a gente é feito disso, a gente é feito, e no caso da animação, a gente é feito de histórias, né? Eu acho que uma coisa que talvez um reflexo direto no mercado, o reflexo direto que tem no mercado é, vale mais a pena você, quando está estudando animação, a gente até falou sobre isso com um aluno de uma das nossas turmas, que vale mais a pena você realmente focar na qualidade da sua produção, então você realmente estudar a animação, melhorar a sua qualidade, para você começar a sua carreira de animação já um pouco mais em cima. Porque se você começar do 0,000 e tentar entrar no mercado assim, realmente talvez a AI torne isso mais difícil. Porque, ah, quero animar um personagem super genérico para uma empresa X de Instagram. Talvez para essa empresa faça sentido fazer um prompt e fazer um videozinho qualquer, né? Mas para grandes produções, e nem tão grandes assim, né? Até publicidades brasileiras, exige um nível que só um artista humano consegue fazer, né? E alunos também Não. nossos conseguem fazer, então vale Eu a acho pena que você focar na qualidade, né? você falou um negócio agora que me abriu um pensamento. Acho que independente da AI, da qualidade que qualquer ferramenta de AI crie alguma coisa, eu acho que vai chegar um ponto que se a AI está criando algo e isso vai estar tão saturado que o público não compra mais. Não importa o que seja, mesmo que isso chegue com qualidade. Se você tem tudo acontecendo do mesmo jeito, o que vai vender vai ser aquele que está diferente. É aquele que o humano ainda está fazendo, entendeu? Então É, é aquele negócio, né? Nós fazemos, quando a gente faz uma peça de animação, a gente, a gente usa os nossos backgrounds, a gente usa as referências, mas a gente soma tudo isso para criar algo novo. Nunca para repetir o que já foi feito. E a AI, se ela ficar fácil, o que vai acontecer, já está acontecendo, ela ficar fácil de fazer, ela vai poluir tudo que já está acontecendo, né? Ela vai poluir a internet, o mercado comercial de coisas genéricas,
e aquilo que é feito por humano ainda vai continuar sendo É, o que vende, porque o Sim. consumidor não vai querer. É uma coisa maluca, né, cara? É um negócio É, que ficou bem claro esse ano, né, de ver acontecer, assim. a gente falou de comerciais de IA, né, que deram errado, mas tem dois comerciais que foram feitos por humanos que deram deram muito certo. certo. Que, por exemplo, é a nova abertura da Apple, né? Uhum. Que os caras fizeram tudo na mão ali, tipo, cara, quase um stop motion ali. Cara, as pessoas amaram e compartilharam, teve um engajamento gigantesco, super positivo de imagem de marca. Ela vai lá pra cima, sabe? Teve aquele comercialzinho, né, do lobinho lá de Do Natal, Intermarché. também animado Uhum. na mão. Aí você vê que as pessoas elas dão valor para coisas feitas por pessoas. E quanto mais a gente tem falado de que as pessoas vão ser substituídas por robôs, por IA, mais o sentimento. Cara, é nosso time, né? É tipo, é nosso time, seres humanos, né, cara? É nosso É, time. Exatamente, é. A gente, é, a gente é um ser hipersocial, né, cara? A gente só chegou onde a sim, gente chegou aqui por causa dessa coletividade humana, né? Então, sim. se você começa a ouvir um monte de pessoas ricas que você não conhece, que nunca vivem perto de você, falou, não, a gente vai substituir todos vocês, seus Poxa, filhos não vai vão ter nada. emprego. Cara, por quê? É. Se É. eu tô na possibilidade de consumir uma coisa sua, por que eu vou consumir então, cara? Tipo, eu quero Uhum, coisas feitas por humanos, por pessoas como eu, né? Então sim. acho que a gente está vendo um movimento também dos consumidores de reflexão sobre isso, assim, sabe? É, Humanos para Exatamente. humanos, né? é. Então, Alguma obra artística feita por AI chegou a alcançar, viralizar? Porque eu só vi lixo até agora, né? Tipo, que viraliza. Só lixo que viralizou justamente por ser lixo, né? Caiu na graça das pessoas para ser engraçado e completamente esquecível. Mas alguma obra artística de AI é, chegou a níveis de, nossa, que coisa incrível. é que sabe o Eu que não eu vi isso acho, acontecer. cara? Eu acho que a hora que você automaticamente, pelo menos é o que eu tenho visto, tá? Automaticamente, a hora que as pessoas sabem que é IA, elas já tiram o valor daquilo. Então, se alguém posta alguma coisa que é bonita, vamos supor, e aí a hora que alguém fala que aquilo é IA, automaticamente aquilo já perde valor. Então, é, é, até a necessidade de esconder que é IA já mostra que a partir do momento que as pessoas identificam aquilo como IA, ela já vai perder valor, porque você vai se sentir manipulado, sabe? Se Uhum. uma IA, por exemplo, eu assisto alguma coisa de IA e eu acho ela bonitinha, e aí, de repente, eu descubro que aquilo é IA, eu fico assim, mano, não acredito, cara. Tipo, mano, É. É. sabe? Perde interesse. E me dá um, sabe? Tipo, não quero mais ver esse tipo de coisa, assim. Então, Sim. É, é o clássico caso acho que a gente falou sobre isso também no outro podcast, mas é o clássico caso da Mona Lisa, né? A Mona Lisa só é interessante porque a gente sabe a história, ou não sabe a história da Mona Lisa. Quem fez, como fez, por quantas mãos passou, qual que é o mistério daquela mulher, qual que era a relação. Porque se fosse só um prompt, se fosse só uma imagem, é só um retrato. É só um retrato de uma pessoa aleatória. Exatamente. e a Então, só, fama dela também surge porque ela foi roubada, né? O quadro Hum, foi roubado alguns séculos atrás. E é isso, é uma. Só tem uma. Então, assim, se perdeu a Mona Lisa, perdeu a Mona Lisa. Então, assim, é isso, né? Tipo, qual que é a graça do ser humano? É essa coisa muito sublime, que é individual, que é efêmera, que passa, que é único, né? Então lembra quando Exatamente. teve aquela maluquice dos NTFs? Lembra? Nossa, Sim, sim, você vai abaixou, comprar. né? Nossa, você vai comprar um GIF, o GIF vai ser seu. Cara, ou até aquela outra coisa do metaverso. Galera comprando, gastando dinheiro, comprando terreno no metaverso. A mesma coisa da IA, o que que essas três tecnologias ofereceram de verdade para o ser humano, sabe? Uhum, Não estou dizendo a IA de maneira geral, mas esse modelo de o LLM, né, o Large Language Model, né, que eles estão tentando Uhum. empurrar para a gente. Eles não estão oferecendo nada de melhoria para qualidade de vida ou alguma coisa que você possa ter que tenha valor, né? sim. Então, a minha sensação é que 2026 a gente vai ver cada vez mais IA sendo essa coisa slop, as gerações novas. Minha filha, por exemplo, cara, que é, né, você também tem um garoto, né, dessa mesma idade, tipo, eles olham pra IA, cara, eles não dão valor.
É tipo, Ah, Não é? dá. É. então, assim, não Interessante. tem uma geração que dê valor, assim, sabe? E aí as nossas mães ficam mandando, pelo menos minha mãe manda coisa pra mim, eu tenho que falar, mãe, isso aqui é IA, mãe, ó, isso É, eu aqui é também. IA. Então, então a gente virou, né? A nossa geração Não, e dá uma virou. raiva, né? Dá uma raiva, né, Dá. cara? De É, quando você então. olha assim, você vê um macaco pulando em cima de uma águia e a águia voa, você fala, caralho, não. A primeira reação é, meu, isso aconteceu. Tá Você fala, estranho. cara, o Não, que é, né, mano? Tipo, nada mais agora dá pra acreditar, dá pra ver, né? Tipo, virou uma mas, bagunça, né, mas cara? a coisa boa disso é que, de novo, isso vai forçar a gente a voltar a ter que acreditar em No que outros vê. profissionais. Então, por exemplo, os jornalistas, faz alguns anos, né, tomaram uma pancada muito grande, né? Então, foram atacados por muitos políticos, por muitos grupos, né, sendo de fake news, essas coisas assim. É a Então, pós-verdade, né? aí É a agora, de indústria da repente, você fala pós-verdade. assim, cara, só dá para começar a confiar realmente em empresas que tenham seriedade, que possam ser cobradas daquilo que elas estão apresentando. Então, de novo, a gente volta a Sim. confiar em quem? No ser humano por É. trás daquela informação, né? É, o que o Nicoleles ele fala isso, né? Ah, o pessoal fala muito de inteligência artificial. Eu falo, inteligência artificial não é nem inteligente, nem artificial. Porque uma das coisas que tem me irritado muito nessa questão de inteligência artificial, ela vai ser, a inteligência generativa vai ser não sei o que lá, vai fazer tudo que o humano faz. E aí é um reducionismo do que é a inteligência humana, né? A inteligência humana Uhum. não é só computação, não é só análise de dados. A inteligência humana vai muito além disso. Esse muito além inclui a arte. Então, computar dados ou analisar dados é uma pequeníssima parte da nossa inteligência. E aí essas promessas absurdas ficam falando, não, mas vai poder fazer tudo o que a gente faz. Cara, não vai, não vai, É. não vai. É uma simplificação das coisas, assim, de uma forma É, ridicularizada até, né, cara? é, Porque Sim. e tem aquela coisa, agora eu acho que é, como é que é o nome daquele princípio? Que tem um princípio que a computação, ela duplica a sua capacidade a cada 2 anos, não É é? Moore, É, não é? é isso? Lei de Moore? é Lady Moore's Moore. Law? Aham. E aí eu tava vendo uma parada que falava que para AI não é assim, não funciona da mesma maneira, porque existe um limite físico de quanto que você pode computacional, existe um limite energético. Então essa De lei ela não dados, é né? de É, os dados, então dados. essa lei não é verdadeira para sempre. Ela foi verdadeira durante um tempo e agora ela está sendo reanalisada por cientistas, porque não dá para usar isso para sempre. Porque a galera vai sempre falar, não, mas vai dobrar. Você viu que em 2023 estava assim, aí em 2024 já estava muito melhor. Olha agora como é que tá o Google Banana lá. Tipo, cara, É, o que a galera fala não é a gente importa. ser o quanto mais aceleracionista, né? Não consigo falar mais essa palavra, de você pisar o pé no acelerador e deixa Aham. ir pro máximo que dá. Cara, é eleição que a gente não vai entender nada, o que tá acontecendo, você não vai saber o que aconteceu, e é a informação da guerra que tá acontecendo, você não, cara, nada mais vai fazer sentido. E aí acontece o que o Bruno tá falando, a gente vai ter que olhar, cara, pro real para realmente acreditar nas coisas, né? Sim, A gente vai sim. começar a colocar créditos em quem realmente está na ponta do conhecimento, né, das coisas, as coisas realmente acontecendo. Porque, cara, pô, pra você ver, isso afeta tudo, né, cara? O movimento que aconteceu aí da anti-vacina que tem acontecido, o movimento de remédios que não funcionam, cara, as coisas estão indo para um caminho assustadoramente da pós-verdade, né? A gente não sabe mais o que é o que, né? E eu acho que o melhor caminho mesmo é pisar no pé do acelerador, sabe? Deixa essa galera enfiar esse monte de lixo o máximo que puder, que vai chegar uma hora que, cara, vai saturar, entendeu? Vai saturar Sim. e, e a coisa cai, né? Então, acho que a gente tá começando, é o início do fim da coisa, né? De toda essa É, bagunça aí. a minha sensação é que a gente está nesse lugar, assim, sabe? Que a gente está num lugar onde as pessoas. Porque foi tudo muito rápido, como você falou, né, Dutra? Então acho que as pessoas primeiro tomaram aquele susto e agora estão refletindo e estão vendo, tipo, por que que três pessoas estão decidindo o futuro inteiro da humanidade, sendo que o que eles estão oferecendo não me parece interessante nem para mim, nem para o meu filho, nem para o meu vizinho, nem para. Aí você fala, eu acho que eu não sei se eu quero isso daqui, né? Isso aí. Não. Então a minha E do ponto de sensação é que a vista. gente está indo para esse lugar. É. Não, e eu ia falar do ponto de Então, vista artístico, é, se fosse esse o caso, a AI cria um monte de coisa super realista. Se esse fosse o caso, a gente não veria filmes procurando novas estéticas, a gente não veria K-pop Demon Hunters, a gente não veria o Gold que vai lançar agora, a gente não veria Spider-Verse, que estão buscando justamente procurar estéticas antigas.
e trabalhar essas estéticas, trabalhar outro tipo de linguagem, porque seria sempre nesse mesmo caminho do mais realista, do mais perfeito, do mais, enfim. Então, Exatamente. é isso. Estuda animação. É verdade. Estudando animação. Mas é isso. Não parem. E assim, se você não é uma pessoa que está estudando animação e está ouvindo a gente, é isso. Estuda qualquer coisa que você queira estudar, sabe? Então, cara, você gosta de música, vai estudar música. Se quer tocar flauta doce, vai tocar. Tipo, faz aquilo que te dá. Porque A flauta doce flauta. eu tentei tocar, não deu muito certo. Mas, mas sabe, vai experimentar coisas porque é sobre a busca humana, né? E outros Ah, seres humanos dão valor para aquilo que é humano, né? E é o que a gente exatamente. tem visto cada vez mais agora, assim, sabe? Então, É, você vê até o movimento das pessoas saírem de Tinder, saírem desses sites de encontro para tipo, para voltarem a buscar pessoas no mundo normal, né? No mundo real. Então, assim, Exatamente. tudo que foi demais agora a gente está começando a refletir sobre será que era bom mesmo, né? A Austrália tipo impedindo de crianças até 16 anos terem mídia social, por quê? Porque já saiu um monte de estudo falando que, olha, não deu bom, né? Então, É, é isso, esses caras eles saíram acelerando o mundo e aí agora a gente está olhando e falando assim, cara, vocês fizeram um estrago aqui, né? Agora quem vai ter é. que limpar é a gente, né? Então exatamente. acho que a gente está nesse lugar, assim, sabe? Mas deixar num bom lugar. Eu acho que o ano 2025 foi Também bom acho. pra gente ver isso que, cara, na verdade não é tão ruim quanto a gente achava que era. Pelo menos eu fiquei muito ansioso no início de IA, quando o chat GPT apareceu. Hoje em dia eu não aguento mexer no chat porque ele parece que tá mais burro do que ele estava antes. Então, eu acho que é bom que a gente perceba isso e que nosso trabalho vai continuar tendo valor. Não só trabalho, né? A gente, como pessoa, vai continuar tendo valor durante muito tempo. Também acho. Também acho. É isso. Exatamente. Coisa Concordo com linda. vocês. 2026 vai Boa. ser lindo. Olha aí. Que desejo bom para 2026, então. Mais É isso contato aí. humano, né? Mais É isso. acreditar nas coisas que a gente pode fazer. E, gente, é isso. Vamos pensar naquilo que a gente gosta de fazer, naquilo que a gente se sente maior, né? Não menor, porque o medo deixa a gente menor, deixa a gente mais parado, deixa a gente com menos ação, sabe? Sim. Então, vamos buscar coisas que possam refletir o nosso melhor. É isso. Senhores, Total. Foi ótimo. muito obrigado pela essa conversa. Espero que vocês tenham gostado Muito também. bom. Feliz Ano Novo e Muito Feliz bom. Natal, não é Feliz mesmo? ano novo pra todo mundo. É isso aí. É isso. Sigam a gente lá no Instagram, se já não seguem. Deem uma olhada nos nossos outros podcasts, estão no YouTube. E é isso. Como é que é? Clica no sininho, né? É isso. Valeu, É isso aí. senhores. Falou. On Fire 2026 com a gente. Beijo. Valeu, abraço.